Boa tarde, amigos de Gotham City. Estamos começando a nossa primeira edição Bate-Base no ar, aqui na 66 Brasil FM. Antes de mais nada, eu quero agradecer a quem me ajudou a estar aqui, que foi o amigo Guilherme Landolfi, do programa Das Antigas. Um abraço para você, Guilherme. Agradecer também a todo mundo da Bate-Base, do fã-clube Bate-Base, que está ouvindo a gente, está assistindo a gente. Um abraço também para toda a minha família, que também estão lá, me seguindo. E quero avisar vocês, quem não conhece a Bate-Base, nós estamos em quase todas as mídias. Só digitar fã-clube Bate-Base, Facebook, Instagram, Tumblr, Pinterest, YouTube. Nós estamos por lá. Hoje, no primeiro programa, nós trouxemos aqui um grande amigo nosso. Ele é colecionador, 40 aninhos, ilustrador, Rafael Santos. Opa, boa tarde, Renato, beleza? Boa tarde, Rafael. E aí, tudo bom? Tudo bom? Obrigado por você ter vindo aqui. Isso, eu que agradeço a presença. Primeiro programa, conversando com o Rafael. Nós vamos falar hoje de quadrinhos, action figures, heróis em geral, tá? Rafael, vamos começar aqui. O pessoal tá lá em casa. Antes, aqui, ó, o Emerson, aqui da rádio. Boa estreia. Obrigado, Emerson. Um abraço para você. O que você pode falar? Você começou a colecionar quando? Bom, Bom, vamos viajar no tempo. Eu comecei a colecionar quadrinhos por volta de 1986, mais ou menos. Depois daquela alfabetização, já estava aprendendo a ler. Meu irmão já colecionava alguns quadrinhos, né? Eu lembro que ele lia na época muita coisa do Tex. Aí eu comecei a me interessar pelas histórias, comecei a me interessar pelos personagens, acabei conhecendo o Super-Homem, Batman, né? Dos quadrinhos mesmo, não só aquela coisa da televisão. E foi levando isso em diante. E virou um vício, né? Até hoje, aí, depois de 40 anos quase, mas eu continuo fazendo. Nisso, qual foi o que te chamou mais atenção? Nossa, o que me chamou mais atenção na época, eu acho que é o personagem que eu tenho favorito até hoje, que é o Lanterna Verde. Porque, apesar de ele ter a arma mais poderosa ali do universo, né, o poder dele só funciona com base na força de vontade. Então, isso me chamou muito a atenção na época e virou um personagem que eu curto até hoje. Não querendo te cortar, mas qual Lanterna Verde você mais curte? Difícil. Hal Jordan? O Guy? Eu gosto muito do Jon Stewart, eu gosto muito do Guy da fase da Liga Cômica, no Terry McGuinness, eu gosto muito do Hal Jordan nessa fase atual que ele está, do Ivan Reis, né, a Guerra das Luzes acabou agora, ano passado aqui no Brasil, pelo menos pela Panini, foi muito legal. Então, assim, eu tenho um apreço especial por cada um deles e por cada fase deles. O Guy eu gosto muito na época da Liguinha. Sim, é uma das melhores fases, né? Com certeza. A Liguinha eu acho que foi uma época que eu adorava ler aqueles, vamos falar, gibis, né? Que mudou. Gibis é quadrinhos agora, quadrinhos, né? Mas os gibis, e a Liguinha, o Batman ali na frente, né? Sim, líder de campo. O líder, mas o Guy sempre querendo ele ser o líder. Sim. Né? Mas eu acho que aquela Liguinha, eu acho que é maravilhosa. Dos Lanternas, como você está falando, o do Guy eu lembro aí. Quando nós vamos falar de Hal Jordan, eu lembro muito de Parallax. Parallax, com certeza. Um arco muito bom também. Que mexeu muito com a DC inteira. Sim, muda praticamente todo o conceito do universo. Né? Até a hora que ele se mata ali no final para reacender o sol, né, para que a Terra não fosse destruída, prova a grandeza do personagem, né, em relação ao que eu falei. Né? A força de vontade dele, mesmo possuído ali por uma entidade maligna, ele consegue lutar contra aquilo ainda e tentar salvar a humanidade. Você achou no começo que ele fosse um belo de um vilão ali? Olha, inicialmente sim. Quando eu li o Crepúsculo Esmeralda, que é quando ele é possuído pelo Parallax, eu acho um dos arcos mais interessantes dele, porque na história ele
não teve uma continuidade nisso, mas é quando ele mata o Kilowog, né? Durante essa... E é um personagem que eu busca adoro. dele, é um personagem muito bom. Nossa! Né? E ele supera, porque o Kilowog também era o mestre dele. Sim. Durante o treinamento dele para virar Lanterna Verde. E ele lutando contra o Kilowog, vencendo, matando ele com o poder, né, do anel, eu achei que foi muito interessante. Acho que é um dos arcos mais legais assim, do Hal Jordan, essa transformação dele de Lanterna Verde para o Parallax, o fim dele e o retorno dele, né, no Rebirth, quando ele volta como Lanterna Verde, quando ele enfrenta a Liga da Justiça, inclusive o Batman também. E agora, ainda nessa parte de Lanterna Verde, o que você achou depois do Ion? Ion. Com certeza foi... Assim, eu não digo que foi um tiro no pé, né? Eu acho que eles tentaram criar algo maior ali para a tropa, mas eu não vi necessidade na época das histórias. Eu gostava muito do personagem, li bastante história dele na Liga. Esqueci o nome dele, como é que é o nome dele? O Kyle Rayner. Kyle Rayner. Isso, ele era o Ion. E assisti bastante, li bastante coisa a respeito. Lembro que ele foi membro da Liga da Justiça. Tem até histórias legais dele com o Flash e o Wally West. Eu li como ele começou tudo. Ele teve algo traumático também. Sim. Mas eu acho que... não sei se é porque... O Hal Jordan eu não peguei desde o começo. Eu já peguei ele Lanterna Verde. Sim. Mas o Kyle Rayner, eu já peguei como foi que ele virou tudo. Eu gostei muito do personagem. Sim. Ele é um personagem muito legal, até a forma que ele é criado, né? Porque tecnicamente ele recebe o anel de Lanterna Verde, né, quando o Hal Jordan destrói a tropa dos Lanternas Verdes. Né? Um dos Guardiões entrega para ele um anel, e a partir daí ele passa a atuar como Lanterna Verde até que os Guardiões dão para ele o poder do Ion, né, que seria o poder da bateria energética da tropa dos Lanternas Verdes. E nessa atuação é um arco bem bacana, né, para o personagem. Ele cresceu muito e acaba se tornando um dos 4 Lanternas Verdes protetores do nosso sistema, né, nosso setor espacial 2814. Que por algum motivo, que a DC ainda não soube explicar, é o lugar onde todas as entidades malignas e desgraças cósmicas vêm acontecer. É uma beleza ali, não? É o melhor lugar do universo para se morar. Agora eu vou falar para você. E se não tivesse o Lanterna Verde, quem você escolheria aí como... Entre DC ou Marvel? Não, aqui nós, tanto faz. Putz, tem N personagens que eu gosto. Eu gosto muito do Batman também como personagem. Na DC eu gosto muito do Lobo, do Caçador de Recompensas. O que você coleciona mais hoje? Hoje, tem um pouco de tudo. Tá bem variado, mas eu tenho bastante arcos fechados do Batman, que eu gosto muito de ler. Tô pegando uns arcos antigos que tinham vida incompletos até pro Brasil. Sim. Traduções anteriores, e agora eu tô conseguindo pegar as histórias completas mesmo para entender como foi todo o arco. Tem muita coisa do Lanterna Verde que eu ainda coleciono, pego histórias mais antigas. A fase dele, por exemplo, com o Arqueiro Verde, quando eles vão passeando pelos Estados Unidos, uma aventura deles, né? Quase que eles não usando poderes, mas eles sendo eles mesmos. Eu acho um arco legal. Tem grande parte do Deadpool. Atualmente tenho lido bastante Deadpool, histórias antigas deles, histórias novas. É um personagem que eu gosto muito. Até porque o Deadpool, eu lembro muito bem quando o Scott Campbell criou o personagem para a revista dos X-Men, ele era um mercenário vilão que não falava tanta coisa, mas ele já tinha um ar engraçado. Ele foi melhorando conforme... E virou um canastrão. Virou um canastrão, mas não era esse o enfoque, né? No começo do Deadpool, no caso. Ele era um mercenário mesmo que atacava meta-humanos, porque ele era um mutante. Na parte do Deadpool eu estou meio atrasado, mas eu cheguei a ler quando... ele e o Cable, parece que eles não podem ficar muito longe. Então, quando teletransportava o Cable para algum lugar, o Deadpool ia junto. Teve uma fase engraçada. E eu estava lendo um quadrinho desse e teletransportaram o Cable para um lugar para enfrentar um vilão. E o Deadpool estava no banheiro. E ele vai só com a toalha e a escova e falando: você tem que me avisar quando é assim. Sabe? E fora que ele fala com o público, né? Você está lendo um quadrinho... ele está olhando para você e falando. Não, essa coisa é igual no filme. Quebrar a pegar quarta bem parede é excelente. Não, e os filmes são muito ótimos nesse sentido, porque
Eu acho que de super-heróis, quadrinhos, o conceito clássico de quadrinhos que a gente conhece, de todos os filmes, até o momento, o Deadpool que está mais próximo do que realmente acontece numa história em quadrinhos, em termos dele quebrar a quarta parede, as histórias têm lutas extremamente exageradas, ele faz coisas até impossíveis, mesmo naquela coisa do que o cinema tenta colocar como verossímil pra gente. Sim. O Deadpool ele não precisa ficar agarrado a isso, que é muito legal no personagem nos 2 filmes que fizeram dele. Mudando um pouquinho, eu fiquei sabendo, não é de hoje, que você, na verdade, é um grande fã do Hellboy. Também. Adoro o personagem dos personagens fora do circuito da DC e da Marvel. Ele é um dos mais interessantes pelas premissas dele mesmo, por ele ser um demônio atuando em nome dos mocinhos, e toda essa ambiguidade dele ser na mão esquerda, na mão direita da perdição, legal. E eu sempre lembro do seguinte, né? Uma coisa que a gente sempre ouve, não importa onde você foi criado, isso não quer dizer que você vai sair daquele jeito, você vê, ele veio do inferno. É verdade. Isso não quer dizer que ele vai ser um demônio aqui. Exato. Ele tem o corpo demoníaco, só que ele não é um demônio. Lembra até o Spawn, né? Que fez um acordo com o diabo por causa da esposa dele para ele poder voltar e ainda assim atua pelo bem. A única coisa que o Spawn já é um público, eu vou falar para você, é um público mais adulto, né? Com certeza, mas acho que o Hellboy também tem um público mais adulto, não tão com aquele foco no infantil, né? Porque se você for ver os vilões dele, nas primeiras histórias são nazistas. Sim, então, Rasputin. Sim, ele tem uma pegada diferenciada assim, em relação a outros personagens. Não, mas eu lembro de uma história do Hellboy, você deve saber melhor. Eu tô só lembrando que eu li. Não sei se é de São Dumas, que ele pega a espada para combater um monstro, ele pega a espada de uma estátua e mata o monstro. E embaixo da estátua está marcado que só aquele do grande coração, do bem, sim, verdade, iria conseguir destruir. E ele sofre uns cortes na hora que ele enfrenta o monstro. E ele, acabou, matei o monstro, vou embora. Conforme ele está indo embora, cada gota de sangue que cai nasce uma flor na hora. Para você ver como ele está abençoado ali no caso. É verdade. Aí você fala, verdade. Corpo de demônio, andando, acabou de matar um outro monstro, e ele está fazendo isso daí. Mas agora me fala uma coisa. Sim. Só quadrinhos você coleciona? Não. Eu, por sorte, né, graças à influência de um grande amigo meu, Leandro, eu tenho ali... Eu conheço esse Leandro? Conhece esse Leandro? Nosso eu sei quem é. Leandro Rocha. Leandro Rocha. Um abraço para você. Um abraço para você, Leandro. Então, por influência dele, comecei a colecionar action figures. E hoje tem uma coleção ali privilegiada por culpa do Leandro. Com certeza. Nós vamos espalhar 7 vendas que foi sua culpa, viu, Leandro? É verdade. É verdade. E você começou a colecionar. Mas isso aqui, de quanto tempo pra cá? Já tem uns 15 anos que eu coleciono action figures. Uns 15. Antes era só quadrinhos? Antigamente era só quadrinhos e esporadicamente alguma coisa de carrinho, mas por hobby mesmo, não era nem por gosto. Hoje eu nem considero minha coleção mais um hobby, é uma parte de mim mesmo. É algo que eu levo como meu, assim. Eu sempre falo com os amigos, o pessoal, o seguinte, não importa o tamanho da sua coleção, né? Sim. Importa o valor que ela tem para você. Correto, verdade. Né? E eu também comecei com quadrinhos também. Demorou um pouquinho para mim pegar action figures. A porta de entrada para os action figures são as histórias em quadrinhos. Não é? Então, tipo, aquelas histórias maravilhosas. Tipo, eu sou fã do Batman, mas não tem nada demais dizer. Gosto de ler Capitão América, Homem-Aranha, Wolverine e assim por diante. Vingadores. São histórias interessantes, né? A gente não pode levar sempre em conta, né? Muita gente fica aquela coisa no decenal, você é Marvete, você é decenal. Não, isso é uma coisa que, no nosso meio, pelo que nós lemos, já conhecemos, nem deveria existir. São heróis, são histórias boas, são histórias ruins, são histórias médias, tem todo tipo de coisa, gosto, personagem para todo mundo. Eu acho que essa divisão só empobrece, na verdade, as pessoas, o público nerd que realmente gosta
dos super-heróis e personagens e colecionar coisas assim e afins. Mas você não acha que de um tempo para cá esse público tá ficando meio chato? Sim, eu entendo, eu não vejo nem como chato, eu acho que, lógico que a gente não pode começamos generalizar. como exigentes, na verdade. Eu acho que depois do filme do Homem-Aranha 3, o filme bendito do Venom, aquele filme bonito, aquele Venom minúsculo. Essa trilogia, eu gosto muito da trilogia, eu só não gosto que a teia sai de dentro dele. É a única coisa. Sim, mas se você for parar para pensar, do terceiro filme para frente foi onde o público começou a ficar chato. Foi todo mundo dali para frente, começou a ver filme de super-herói mais de perto, começou a querer conhecer um pouco mais os personagens, que eu acho muito interessante, porque levou muita gente para as histórias em quadrinhos, para entender mais o personagem e como era a essência dele, que muitas vezes o filme, como a gente está falando aqui do próprio Homem-Aranha 3, ele não consegue captar essa essência do personagem, pelo contrário. Eu acho que alguns personagens na trama em si ficaram completamente descaracterizados e que acaba gerando muito fã chato. Tem coisas realmente que são exageradas, absurdas, mas o cinema muitas vezes também não ajuda. Mas realmente público, eu acho que varia um pouco até de personagem para personagem. Eu acho assim, quando você vai no cinema, você tem que esquecer o mundo lá fora e ver que ali é um mundo de fantasia. Você está ali para se divertir. Não importa que filme seja. Não precisa ser filme de heróis. Você está ali para se divertir. Só que ultimamente, o que eu estava falando de pessoas chatas é o seguinte. Ultimamente, o pessoal vai para um cinema, ou às vezes nem saiu o filme ainda, e eles já estão metendo pau. Tá? Uma coisa que a gente estava falando no nosso grupo da Batbase é sobre o filme do Coringa. Mudando rapidinho para te falar. Sim, claro. Sabe? O filme estreou agora. Ontem, né? E o pessoal estava metendo pau já. Sobre violência e etc. Sim. Isso aí nós já vimos em vários outros filmes. Sim. Então você não venha falar, por causa desse filme vai acontecer tudo de novo, o pessoal vai ficar doido, o pessoal vai ficar maluco. Bom, eu lembro de uma situação dos anos 80 que com certeza você também vai lembrar. Stallone Cobra chegou ao Brasil proibido para maiores de 18 anos. Esse filme eu lembro que quando eu estava no colégio... Para menores, desculpa, menores de 18 anos. Errei, gente. Eu lembro quando eles chegaram uma vez na minha escola com uma trilha sonora do filme. E tinha aquela capa com o Stallone apontando a arma para cima, dando tiro. E eu lembro de ter ouvido de não sei quem que a gente seria suspenso por estar com aquele disco na mão. Isso em 80. Então não tem uma novidade do que está acontecendo hoje. Não. Existe um exagero? Existe. Mas talvez daqui a 20 anos esse seja um filme que vai passar na sessão da tarde. Sim. Entendeu? É igual a Deadpool. Exato. Hoje é violento demais para uma TV aberta, para um horário nobre. Você viu que ele fez o filme... Para menores. Para menores. Eu vi. E eu assisti o filme, eu achei engraçado até. Não, é fantástico a ideia de eles conseguirem ter adaptado uma história completamente violenta da Princesa Prometida. Exato. Pegaram o mesmo menino, só que ele fala no filme, né? Eu não sou mais criança. Mas ele fez... E ele faz os mesmos trejeitos. Fantástico, é muito legal. Não, o Ryan Reynolds ficou muito bem ali, né? Ele achou um personagem que tem a ver com ele, porque ele é daquele jeito, o próprio Ryan Reynolds é assim na vida real. E ele se segurava no Lanterna Verde. Com certeza, muitas vezes. Tanto é que é um filme horrível. Eu honestamente, como fã do Lanterna Verde, falo, esse filme é ruim. É muito ruim. Eu acho que o complemento bom desse filme, na realidade, é quando o Deadpool mata o Ryan Reynolds, quando ele pega o roteiro de Lanterna Verde, né, nas cenas pós-créditos do Deadpool 2. Nossa! É muito legal aquilo tudo. É muito legal. Se você não viu o filme, desculpa o spoiler, mas necessário para o entendimento do que Ryan Reynolds assim, representa em termos de personagem e o que foi ruim realmente. Aí você vai lembrar também, sabe agora, falando de Batman. Sim. Ben Affleck. Demolidor. O Demolidor, outro também papel que desmereceu muito a atuação do Ben Affleck, porque como ator eu gosto muito dele. Não gostei dos super-heróis dele, porque eu acho que o Batman dele não ficou tão marcante quanto poderia ser. Você não gostou do Batman dele?
não gostei do que tá ouvindo, fizeram né? com o Tá Batman ouvindo. do Ben Affleck. Não, é minha opinião, gente. Eu não estou generalizando como uma verdade, mas, na minha opinião, o Batman do Affleck poderia ser muito mais marcante, ele poderia ter uma qualidade muito maior do que foi apresentado em tela. Eu acho que Batman vs Superman, se eu não me engano, foi o primeiro que o Ben Affleck aparece, né, como Batman. A ideia dele ali como Batman, todo o visual dele, até o Super-Homem, eles estavam bem. Como personagens, eles estavam bem. Porém, como o roteiro do filme resolveu pegar só as duas maiores histórias dos dois personagens e misturar tudo num filme de 2 horas, dava para fazer uma trilogia, e dava para fazer até 6 filmes para terminar do mesmo jeito que o primeiro que o filme acabou. Então, realmente, eu acho que... Só que ali, eu acho que ali ainda ele estava um Batman melhor do que o Batman da Liga da Justiça. Com certeza. Não, o Batman da Liga da Justiça é completamente apagado em relação... O da Liga da Justiça já mudou o humor dele, você vê um Bruce Wayne já fazendo piadas. Exato, que é algo que, entre os membros da Liga, isso seria impensável de se ouvir de um Batman. As piadas, você sabe que a gente pega muito mais do Flash. Com certeza. Que nem estava tão engraçado no filme. E não daquele Flash. Porque quem é o piadista não é o Barry Allen, né? É o Wally West. É o Wally West. Exatamente. Só que colocaram o Barry Allen no filme da Liga, fazendo um papel de Wally West. Exato. É onde eu acho que eles pisaram na bola um pouco ali em relação aos personagens e poderia ser melhor aproveitados. O próprio Jason Momoa fez um excelente Aquaman, um filme muito legal. No filme da Liga da Justiça, ele tá lá para fazer o papel do forte cabeludo, jogo água na cara porque eu sou forte. Não fez muito sentido. Os personagens são muito mais do que aquilo que foi apresentado nesses filmes. Eu acho que os próximos filmes da DC podem vir com coisas bem legais, podem trazer coisas novas, mas tem que esperar ainda para... Não, temos que esperar. Até 2021. Né? Robert Pattinson está vindo aí, viu, gente? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Me fala uma coisa, Rafael. O que você pode falar para alguém que não coleciona nem quadrinho, nem estátua, nem action figures? Eu quero começar a colecionar, o que eu faço? Por onde eu começo? Bom, eu acho que a princípio é a pessoa descobrir o que ela gosta. Então, vale de tudo? Até vale desde que se haja um certo bom senso, para que não se perca naquilo. Eu tenho amigos que gostam de anime, eu tenho amigos que gostam dos quadrinhos americanos, exclusivamente dos quadrinhos americanos. Eu conheço pessoas que leem histórias de outros países, quadrinhos nacionais, e começaram a colecionar a partir disto. Eu, particularmente, gosto muito do meu caminho, né, por onde eu comecei. Não querendo te cortar? Sim. Nosso amigo Ismael, que acabou de entrar, olha lá, Release the Snyder Cut. Agora que você estava falando do Ben Affleck, eu ia falar, se o Ismael te ouvir, ele vai brigar com você. Olha lá, ele já colocou. Tá bem? Calma, Ismael, não é que eu odeio o filme, mas não é legal, poderia ser muito melhor. Até eu não queria falar isso, vai ser uma outra cutucada para você, Ismael. Mas olha o que a Marvel fez em 10 anos, né? Calma. Volta o que você estava falando. É verdade, vamos voltar dos colecionadores. Volta. Gente, então, escolha o personagem que você gosta, comece a se interessar, conheça o personagem, veja como ele é originalmente criado. Eu acho que a partir do momento que você entende como ele foi criado, quem que teve ali, qual era a ideia dele, quando você for colecionar um objeto, uma estátua, um boneco, você está direcionado para aquilo que você gosta. E quando você for ver um filme e quiser dar uma opinião a respeito, né, ou falar alguma coisa sobre esse personagem, você vai estar ciente, né, do que aquele filme ou ele está muito fiel, ou está fora, ou o personagem é legal, mas não está caracterizado da forma que você conhece ele nos quadrinhos. Então, existem muitas variações de um personagem hoje em dia por causa das diferentes mídias em que ele está inserido. E para a pessoa também não confundir o que é colecionar e juntar. Exatamente, porque é justamente por isso que eu falo que você tem que conhecer o personagem para não virar mais um juntador de coisas. Você acaba acumulando bagulho em casa e você vai olhar depois de alguns anos e vai pensar, tá, por que isso está aqui? Eu coleciono, como eu falei, há mais de 10 anos, já quase 20 anos ali, só em quadrinhos.
E eu não me arrependo de nada do que eu tenho. Eu não me desfaria de nada na minha coleção hoje, porque eu sei o que eu tenho e eu gosto muito do que está lá. Né? Então, para mim, isso é mais importante. Então, até me redimindo com o Ismael agora... Ismael, olha só. Ismael. Ouça, Ismael, ouça. Quando eu vejo um filme Marvel, onde até os fãs mais fanáticos dizem que está muito próximo dos quadrinhos, eu consigo perceber as diferenças em todos os personagens. O Thor dos 3 filmes, os filmes do Thor solo, são considerados os piores filmes das franquias da Marvel, com exceção de Homem de Ferro 3, que é realmente um filme chatinho. Eu percebo essa diferença no personagem, mas entendo o porquê das mudanças. Eles tentaram tornar o personagem mais popular possível para que outras audiências que não estão inseridas no quadrinho conhecessem o personagem e se vissem ali. Isso é interessante. Foi algo para venda mesmo, né? Foi para venda. A gente sabe, quem é fã sabe que não é o Thor dos quadrinhos, mas é um filme divertido de se assistir. Ali é para pegar desde criança até o mais velho. Exato. Eu nunca vi um filme do Thor. Eu nunca vi um filme do Homem de Ferro. Exato. Não existia nada até 2010. Então, realmente são personagens interessantes. Os filmes da Marvel são bonitos, são lindos. Mas existem diferenças dos quadrinhos grotescas também. Mas é uma franquia que, como foi montada, se a DC tivesse feito algo próximo disso nos anos anteriores que eles tiveram para estar fazendo uma produção de um universo compartilhado, talvez hoje a situação deles fosse completamente diferente. Ismael, não me bata. Não, o Ismael não vai te bater, não. O Ismael só mandou aqui, para me mandar um aviso. Para quem não sabe, o nosso amigo Wendell Winchester, ele é super fãzaço do Adam West, tá? Um abraço para você, Wendell. É zoeira isso, mas ele pediu para mandar. Ok. Falando em histórias, nos quadrinhos, qual arco de história... Não... Qualquer herói, você pode me dizer. Você achou que você ficou... Caramba, caiu o queixo com essa história. Qual você acha? Nossa. E de qual herói? Muitos arcos, muitos heróis. Quer me falar o nome de 3? Vamos falar o nome de 3. Vai. Você lembra agora. A Batman, a Queda do Morcego, nos quadrinhos, para mim, aquele é um dos arcos mais interessantes em relação à criação do personagem. O Bane surge a partir dali. E tudo que o Batman vai se passar até que ele volte, para mim, acho que é um dos arcos muito interessantes da DC. Aquele mexeu com todo mundo. Mexeu muito. Para mim, particularmente, foi mais forte do que a morte do Super-Homem, que foi algo que praticamente impactou todo o mercado de quadrinhos naquele ano. Né? A Noite Mais Densa, eu acho que a DC conseguiu aproveitar muito bem a ideia de zumbis, que na época estava em voga, então eles conseguiram transformar praticamente todo o casting deles em zumbis. É um arco muito legal também. Eu ainda não acabei de ler esse arco, preciso acabar de ler. Termine, vale muito a pena e é um arco bem longo, ele dura uns 2, 3 anos. Eu tenho praticamente a história inteira e eu tenho até os encadernados dessa história. Bem legal. Pegando esses 3 que você está falando, eu vou falar para mim também A Queda do Morcego. Só que daí eu lembro do quê? Crise nas Infinitas Terras. Não, Crise, para mim, acho que ela foge um pouco dos gibis de linha, né? Aquela coisa de mensal. Acho que Crise nas Infinitas Terras é divisor de águas. Quadrinhos era de um jeito até a Crise. Da Crise em diante, história em quadrinhos tem um outro enfoque. E eu lembro muito bem da Crise, porque na época eu comecei a ler quadrinhos com uma temática mais adulta, como Marshall Law, as coisas da Heavy Metal Editora, que tinham uma pegada mais adulta. E a Crise trouxe isso para os quadrinhos. A Supergirl se sacrifica para salvar o universo e salvar o Superman. Então, realmente uma cena, para mim, das mais dramáticas, quando o Super-Homem pega ela no colo, né? Ela já morre. Icônica ficou nessa cena. É muito icônico. Então, é um arco que eu nem considero assim, um dos melhores, porque é aquela coisa, né? É o Oscar do Oscar. Sim. É o Santo Grau. Você faria uma comparação de Crise nas Infinitas Terras com os Novos 52? São duas coisas completamente diferentes. Para mim, eu entendo a premissa de ser épico,
são duas histórias épicas, mas eu não vejo como a crise. A crise gerou um impacto muito grande. Porque se pegou personagens que até que não tinham tanto destaque, colocaram eles de uma forma a ser protagonista numa história onde eles não eram nem importantes. Um personagem que eu particularmente não gosto, mas que teve um papel fundamental durante a crise é o Pirata Psíquico. É um personagem, ele acaba virando o vilão da história. Tem um action figure dele, se não me engano. Tem um action figure. Não tenho esse action figure do Pirata Psíquico, porque eu acho um personagem que ele não... em outras histórias ele não agrega nada, apesar de ser fundamental na crise. Depois da crise virou um personagem puxa. Em várias histórias tem esse personagem que surge, né? E depois você não vê mais nada. A gente estava falando da queda do Batman. Antes da queda do Batman, eu sempre comento, teve as 10 Noites da Besta. Sim. KG Besta. Sei. E eu acho o KG Besta um vilão sensacional. Só que foi reformulado depois para a entrada do Bane. Sim, verdade. Né? Então o Bane entrou, nós esquecemos KG Besta. Inclusive mataram o personagem depois ou ele foi simplesmente apagado da cronologia na linha do tempo do Batman? Não, ele chegou até a trabalhar com o Bane. Se eu não me engano, ele chegou a trabalhar com o Bane. Eu vou ser sincero com você, eu estou atrasado em alguns quadrinhos, mas tudo bem. A vida me deixou assim, mas tá bom. A gente vai, né? A gente tem trabalho, tem família, tem tudo isso. Claro. Não dá pra fazer tudo toda hora. Então, tipo, surge alguma dúvida, a gente às vezes pergunta como é que fala? Pros universitários. Sim. Os universitários dão um alô. Voltando aqui, um pouco, o Ismael mandou outra mensagem aqui. O problema da Marvel são as piadas que quebram o clima e alguns personagens sem graça. O que você acha disso? Bom, não tiro a razão do Ismael, não. Realmente tem... eu sou meio em cima do muro, né, em relação a isso, Ismael. Realmente tem muita piada fora de hora. Tem filmes que estão com uma temática séria e acabam partindo para essa vertente da comédia. Thor Ragnarok. Eu não vejo Thor Ragnarok. Claro, é um filme de super-heróis, mas é uma comédia. Não, eu adoro Thor Ragnarok. Só que é para se divertir. Ali você vai dar risada. É um filme para dar risada. Sabe? Porque, esquece, o Ragnarok que o pessoal está acostumado. Dos quadrinhos. Não é aquilo. Não é aquilo. Exatamente. É uma história muito mais dramática. O Ragnarok, né? Nos quadrinhos, é uma história... O Thor é sério. É muito mais séria. Não é aquele Thor que está... Como eu disse uma vez para um grupo de amigos, falaram, mas esse Thor não tem nada a ver com o Thor dos quadrinhos. Bom, para quem não conhece Thor dos quadrinhos, ele é um personagem quase que vitoriano, pelo jeito de falar, é todo poético, romantizado, com aquela ideia arcaica. Quem lembra do primeiro filme dos Vingadores, né? O próprio Ferro fala, rolou Shakespeare na parada? Justamente se referindo ao Thor. Agora imagine, 2 horas de filme com aquele Thor. Que sucesso que esse filme faria. Não teria. É por isso, os filmes da Marvel são feitos para agradar a todos. Né? A todos os públicos. E introduzir pessoas que não conhecem esses personagens até com uma visão diferenciada. Não que o que vai acontecer nos quadrinhos não seja válido. Hoje, eu já critiquei muito filme de super-heróis por descaracterizar personagens. Tem filmes, infelizmente, que são realmente sofríveis e não tem condição de assistir. Vide Juiz Dredd do Stallone. Mas é um filme que se passa na TV agora, a gente assiste, né? Assiste. Mas não é a mesma coisa. Né? Então, quem conhece, por exemplo, o Juiz Dredd dos quadrinhos, quando viu o filme de Stallone, com certeza viu um personagem descaracterizado. Mas esse personagem faria sucesso, esse filme seria bom se tivesse aquela cópia exata do que era nos quadrinhos? Não faria. O segundo filme do Juiz Dredd. Ele é muito menor, mas já era um filme maior de 18. Ele estava mais próximo. E não teve o auge que teve o primeiro. Exatamente, foi um filme que ficou um mês no cinema e foi para DVD. Não, praticamente. Eu acho que ele foi quase direto para DVD. Porque no Brasil, ele quase não teve sessão aqui no Brasil. Então, se você pegar
um herói, ou até um vilão, e fazer um filme do jeito que eles estão nos quadrinhos, não é todo mundo que vai entender. Não. Eu vejo isso com o Joker agora, Coringa. Sim, é o bom exemplo disso. Tá? O pessoal, mas eu não assisti o filme ainda. Mas, como todo mundo que não assistiu sabe, que o Bruce Wayne tem 10 anos no filme. Ah, mas já tem um Coringa, então. Existe algo chamado multiverso. Exatamente. Então, no multiverso, existe esse Coringa. Então, vocês não podem ir num cinema querendo ver um Coringa parecido com Jack Nicholson. Ninguém vai passar o Heath Ledger. Exatamente. Ninguém está indo para fazer comparação. Então, é um multiverso. Então, o que a gente vai lá ver? Vamos ver essa história desse personagem. Sim. Até porque, se a gente for parar para pensar também, o próprio Coringa do Heath Ledger não era o Coringa. Na época, em 89, quando Michael Keaton estava fazendo Batman, o Jack Nicholson, fez o Coringa. Para mim, é o mais próximo do Coringa de quadrinhos que se teve, é o do Nicholson. Porque é aquele Coringa gangster. Ele é maluco, ele paga para botar uma parada na rua para matar um monte de gente. Esse é o Coringa. Que lembra até o do Animated. Exatamente. Na verdade, o Coringa do Batman Animated é inspirado no Coringa do Jack Nicholson, que é o Coringa gangster. Isso. Que está interessado em dinheiro. Ele tem até aquele sobretudo, o chapéu. Exatamente. Ele é bem característico mesmo. E mais brilhantemente interpretado pelo Mark Hamill. Eu acho que cada Coringa, falando Coringa, cada Coringa, ele entra para um filme... como é que se fala? Para que ele veio mostrar para esse filme, para esse público agora deste ano, desta época, como é. O pessoal não gosta muito do Jared Leto. Fato. Eu Tá. também não gostei, porque parece uma versão funkeira do Funkeira. Mas você sabe que existe também Coringa daquele jeito. Sim, tem N versões do Coringa. Então, para mim, particularmente, eu posso falar, foi o Coringa mais fraco. Mas eu gostei, mesmo assim. Entendo. Eu só acho que, o filme não era sobre o Coringa. Certo? Ele fazia as participações. Sim. Só que existe Concordo. Coringa daquele jeito em algumas histórias. Existe. Entendeu? Existe. Então, quem não conhece vai falar, não, o Coringa não é desse jeito. Mas você tem que parar. Para quem conhece, vamos ler. Tem desse. Tem desse. Tá? Mas, até puxando sardinha para o Coringa, para mim, para quem quer conhecer realmente a essência do Coringa, tem uma história chamada Piada Mortal. Brilhantemente escrita por um cara chamado Alan Moore. Quem leu o Watchmen conhece o trabalho desse cara. Quer conhecer Esse o Coringa? tiozinho é bom, né? Bonzinho. O cara, assim, ele tem uns 2 Oscars só no currículo dele. Esse Fez tiozinho pouca é bom. coisa. Né? E leiam essa história, porque realmente ali mostra o que é a loucura do Coringa, como ele vê o mundo. Cenas maravilhosas, não vou dar spoiler aqui da história, mas Nossa amiga Landau falou agora. vão atrás, porque é uma história legal. E o Guilherme, que apresenta aqui o programa das antigas, acabou de falar isso aí. Poderia ter um filme da HQ Piada Mortal. Exatamente, concordo. Poderia mesmo. Eu gostaria de ver esse Coringa no cinema. Eu gostaria de ver o Batman enfrentando esse cara. Isso, para mim, seria uma história interessante. Mas sem descaracterizar muito o que já foi feito nos quadrinhos, porque a história caberia no filme. Tem a animação, a Piada Mortal. Eles chegaram até a complementar a história com uma história paralela da Batgirl. Sim. Então, é uma história interessante e muito mais legal de se fazer. A DC podia aproveitar, vamos falar de novo de DC no cinema. Eu acredito que a DC poderia fazer o que foi feito com o Watchmen, por exemplo, onde eles fielmente copiaram o que estava na história. Mudaram algumas coisinhas. Sim, mas pouco. A essência da história está ali, os personagens estão ali. Que filme? Que filme? 300 de Esparta, que é praticamente uma cópia do quadrinho. É excelente. E são filmes da DC. Para quem não acha que a DC tenha filmes bons, tá? A gente conhece os filmes da DC. Voltando para os quadrinhos, o Ismael, ele tinha falado o seguinte, um crossover muito bacana, Liga da Justiça versus Vingadores. Uau! Você leu esse? Liga da Justiça versus Vingadores? Não, acho que nesse eu desatualizei. Eu lembro do Marvel versus DC. Esse eu li inteiro.
Não querendo te cortar, desculpa. O que eu tô lembrando, Liga da Justiça para os Vingadores, é que quando eles se encontram, cada um vai, ó, eu pego aquele, quem que sobra? Batman e Capitão América. Sim. Só que os dois fazem? Eu achei isso fabuloso. Um para e começa a encarar o outro, só para ver o que é. E daí mostra os balãozinhos, né? Falando, o Batman pensando, nossa, olha, cara musculoso, o cara tem um escudo, o cara é isso. E o Capitão América é a mesma coisa, vestido de morcego, olha, eu vi que ele tem um zapete, e ficou assim. E o pessoal tá todo mundo se quebrando. Daqui a pouco, vem os dois andando normal. Não brigaram. Já na amizade. Fala, pode parar. Daí o Batman fala, Liga da Justiça, para. O outro fala, Vingadores, para. Nós chegamos à conclusão que não somos inimigos. De olhar um para o outro. Sabe? Você vê como que é a liderança ali. Sim, eu acho que esses exemplos dos quadrinhos são legais. É o que eu acho mais interessante em termos de personagens de quadrinhos, é quando eles colocam a situação que você não precisa virar o inimigo de ninguém para estar fazendo o que é certo. Entendeu? Eu acho é o que me atrai, na verdade, nos super-heróis, né? Faça o que é certo, independente de qualquer coisa. Analise a situação, pensa antes de sair fazendo. Sim. Né? Tenha um bom motivo para fazer as coisas, mesmo que seja algo errado. O Ismael aqui falou, ó, quem for assistir a animação Piada Mortal, pula os primeiros 30 minutos. Olha, fala a verdade. Bom, você assistiu até que assisti, claro, a animação eu já tinha visto, né? Pois adoro a história. Mas tem aquele romancezinho com a Batgirl, legalzinho, não pula não. Aí, tá vendo, Ismael? Poxa vida, Ismael. Cortar a ceninha ali, legal. Essas animações, mudando um pouquinho de assunto, o que você acha dessa diferença de animações da DC Comics e da Marvel? Bom, a DC, nesse momento, para mim, em termos de produção para animação... A animação, não estamos falando aqui de filmes em geral, mas as animações da DC, que são baseadas nos arcos fechados de algumas histórias, como A Piada Mortal, Batman contra Gaslight, Batman vs Robin, são algumas das animações mais legais da DC, são excelentes, muito próximos da história, da essência da história em quadrinho. Eu gosto muito de Flashpoint. Flashpoint é excelente também, até para ver o Thomas Wayne como Batman. Nossa! No mundo sem o Bruce Wayne, é uma história maravilhosa. E eu recomendaria assim, a Marvel aprender um pouco com a DC nesse sentido. Apesar da DC precisar aprender com a Marvel em filmes, a Marvel precisa fazer as animações também. A gente pode falar que é a DC ou é a Warner? Nas animações? Filmes é a Warner Brothers quem manda, né? A Warner Brothers é a dona da DC Comics e produtora de todos os filmes. Então, independente do que se espera hoje, né, de um filme da DC, sempre vai ter um dedo da Marvel ali no final, de um produtor, um diretor falando, não, queremos a história desse jeito. Porque, claro, eles visam lucro, né? A ideia é ganhar dinheiro, não tá ali fazendo uma coisa necessariamente para fã. É claro que eles querem atingir o fã, mas o foco é mesmo tá ganhando uma grana em cima do personagem. O que, como business, não é errado, né? A Marvel também faz isso. Porém, a Marvel foi muito mais assertiva em manter a essência dos personagens no básico ali, como eles são. Não estou falando que estão todos perfeitamente caracterizados, mas eles conseguiram fazer com que os personagens fossem reconhecíveis até para os fãs mais fiéis e para as pessoas novas que estão começando agora. Ali, e é uma estrutura que não começou agora, né? Sim. Começou bem antes ainda do filme do Homem de Ferro. Né? Sim, exatamente. Se fosse feito, inclusive, na época dos filmes, né? Tom Cruise seria o Homem de Ferro. Então, que já também não seria a melhor escolha naquela altura. Você vê como é. Né? Por sorte, ele foi fazer Missão Impossível, né? Vamos agradecer a Missão Impossível por Tom Cruise não ser o Tony Stark. Voltando agora no Coringa, o Guilherme perguntou o seguinte, se você fosse o Coringa, qual você gostaria de ser? Porque ele queria ser o do Piada Mortal. Também não. Aí também até eu queria ser o Coringa do Alan Moore. Mas
Se eu for pensar, eu acho que eu gostaria muito de ser o Coringa do Batman Animated, interpretado pelo Mark Hamill. Tem uma continuidade muito legal, os arcos dele são muito bons. E ele tem a Arlequina, né? A primeira vez que ela aparece é no desenho animado. Sim. Né? Criação do Bruce Timm. Que vai vir o filme agora. Vai vir o filme dela, Birds of Prey. E ainda sai também o Esquadrão Suicida 2 até 2021. Isso. Que ela vai estar também. Também, né? Com a Margot Robbie. E você viu que isso aí foi um boom, né? Para Harley Quinn. Foi. Era um personagem que só quem era realmente conhecedor de quadrinhos ou que conhecia a animação conhecia o personagem. Hoje é uma personagem que ela nem precisa mais do Coringa, né? Ela tem as histórias dela à parte, né? Tem até o gibi dela nos Estados Unidos, acho que no Brasil, não sei se saiu alguma coisa assim, acho que só tem o Aves de Rapina. Mas é uma... Tem aquelas histórias com o Coringa, né? As histórias dela com o Coringa. Mas é um personagem que para mim foi mais interessante. Eu gosto muito da história dela no Esquadrão Suicida, são histórias bacanas. Mas eu ainda gostaria mais. Eu gosto muito do trio, né? O Batman, Arlequina e Coringa. Eu gosto das histórias fechadas dos três. O Pudinzinho, o Batman. É o Pudinzinho. O Ismael mandou outra aqui, ó. E se a Warner adaptasse a história do Injustice 1 e 2 em 4 filmes? Com 2 filmes adaptando a história do primeiro jogo e mais 2 filmes para produzir a história do segundo jogo. O que você acha? Você já jogou Injustice? Já joguei Injustice, tanto o primeiro quanto o segundo. Não, são 2 jogos maravilhosos. Eu adoro os especiais de todos os jogos. Você também já jogou, né? Não, maravilhoso, é maravilhoso. Mas eu vou discordar de você, Ismael. Agora eu vou discordar. Eu acho que o mais interessante que a Warner e a DC produzissem um filme do Injustice seria algo parecido, mas eu gostaria de ver uma história dos Lords da Justiça. Nossa, pegou bem agora. Olha aí, Ismael, Lords da Justiça, viu, Ismael? Eu gostaria mais de ver. Eu acho que o arco é muito mais interessante, até por questionar a moralidade de certos personagens que têm a moral inabalável, como um super-homem realmente falando, não cansei disso aqui do jeito que tá, vou assumir o controle desse negócio todo e eu quero ver quem é que vai parar. Você fez lembrar agora do seriado The Boys. Também, exatamente. Seriado The Boys, que acabou a primeira temporada, tá para vir a segunda temporada, mostra, né, como se fosse um super-herói. Lá eles não colocam o nome, né, lá é Homelander, não é Superman, mas tem os poderes praticamente iguais. Mas mostra muito isso aí. E até agora vai vir a animação do Superman. Exato. Entre a Foice e o Martelo. Exatamente. Tá vindo agora. A próxima animação que a DC vai lançar, acho que até o final do ano, ou começo do ano que vem, ela já deve estar saindo. E teve aquele que da criança, como é? Brightburn. Que é o menininho, que é o do mal. Ah, esse eu não cheguei a assistir. Eu sei que filme que é, mas eu não cheguei a ver ele. Eu vi algumas comparações. Eu tenho que pegar ele com um pouquinho mais de atenção. Vai ter continuação. Para ver, mas eu achei interessante a ideia, né? Mas ele ser em essência malvado já me deixa com um pouco de pé atrás. Eu acho que talvez por isso eu não tenha já corrido para ver o filme. Mas por que eu gosto tanto dos Lords da Justiça? Seria um Superman com a moralidade questionada, porque ele é um escoteiro inabalável. Sim. Né? Ele é o eterno um bom moço. E de repente você vê esse cara corrompido, se dizendo, não quero mais isso, agora ninguém tem controle, então vou assumir o controle de tudo. E ainda ver os outros heróis seguindo ele por essa rota, eu acho muito mais legal do que simplesmente pegar o arco do Injustice, que ele tem uma motivação pela perda da mulher dele, e virou mal por isso. Eu acho que é muito fácil ele estar corrompido dessa forma. Poderia ser melhor explorado numa história do Lords da Justiça do que a história do Injustice, que é muito boa, mas é rasa em comparação a outros arcos dos personagens. Eu acho que o multiverso da DC tem muita coisa boa para se levar para os cinemas, né? E eu acho só vocês, fãs, vocês têm que ter a mente aberta. Sempre. Não serem como o Rafael falou, não serem aquele famoso decenalta chato, nem um Marvete chato, sabe? Porque a DC e a Marvel praticamente foram criadas juntas. Basicamente. Tá? Juntas. Então, por pouco não foram a mesma editora, diga-se de passagem. Por quê? Você sabe a história? Eles, na época, estavam se comprando que a
o que foi virar a DC, né, era um conjunto de 4 editoras. E elas, quando elas foram unificadas, a Marvel quase foi comprada junto nesse lote e eles iam se fundir. Por incrível que pareça, quando eles lançaram a Detective Comics, né, muito antes de Batman, quando era ainda um apanhado só de tiras de jornal na revista, a Marvel resolveu lançar algumas revistas do Capitão América, se eu não me engano, e por estar naquela fase pré- ou pós-guerra nos Estados Unidos, e fez um sucesso. Então eles resolveram seguir por esse caminho e a DC continuou sendo eles. Tanto é que em Nova York o prédio das duas empresas ficam um de frente para o outro. Eles são praticamente assim... Não, e não adianta, você é fã de quadrinho, você pode até falar, eu só leio DC, eu só leio Marvel. Mas você sabe, sim, histórias da rival. Com certeza. Não é verdade? Com Você certeza. sabe. Eu comecei a gostar do Batman, eu era pequeno, mas eu vou falar para você, os primeiros 3 quadrinhos que vieram em minhas mãos foram o seguinte: Batman, Capitão América e Homem-Aranha. Sim. Nossa. Eu lia os 3 periodicamente, só que fui indo pro lado do Batman, do Morcegão. Sim. Só que eu lia, tipo, se vier falar para mim, vamos supor que não existe o Batman. Eu vou falar para você, olha, eu acho que eu talvez seria um fã do Homem-Aranha, ou, hoje em dia eu falo, X-Men. X-Men. Gostei muito, fui fã dos X-Men, adoro os arcos mais antigos dos X-Men. Eu acho que X-Men é de uma relevância para as histórias em quadrinhos ímpar. Desde a criação, eu não tenho acompanhado hoje tantos arcos dos X-Men, eu até parei para manter algum certo mistério de alguns personagens, como o Wolverine, que hoje eu sei que ele tem a identidade dele revelada, ele não é só o Logan, ele tem filhos, clone e uma série de personagens no entorno dele, que eu acabei não acompanhando esses arcos porque eu gosto ainda de uma fase dos anos 90. Isso é um saudosismo da minha parte, tá? Esse é o meu lado Marvete. Não, mas aquela, eu gosto tanto daquela época também, dos quadrinhos. O Sr. Caolho. O Sr. Caolho, ele com o Hulk de Sr. Girateima. Isso, Mr. Fix-It, né? Eram histórias muito mais legais para mim naquela época. E os X-Men entraram numa fase que eles deram uma barrigada ali. As histórias estavam meio que novelinha mexicana. Sim. E aí eu fui acabando e me afastei um pouco. Mas eu tenho recordações excelentes de X-Men. Para mim é um dos supergrupos de super-heróis, é um dos mais importantes. Dentro da Marvel eu gosto mais, inclusive, que os Vingadores. Sei que vamos jogar pedras daqui a pouco aí, mas é verdade. O Guilherme mandou aqui, Renato, esse mundo da HQ, colecionadores, DC, Marvel, é maravilhoso. Parabéns pelo programa. Guilherme, obrigado, tá? Parabéns você também pelo programa das antigas. Gostei muito. Eu gostei já de outras reportagens pessoal que você entrevistou, tá? Obrigado mesmo pelo seu parabéns, tá? Agora o Marcos Tomás acabou de entrar aqui também. Para praticamente a gente finalizar, sim. falando o que você acha dessa nova... Como é que eu vou te colocar? Vamos colocar assim, a Eagle Moss. Ok. Fazendo esses encadernados, não só ela, né? Não, outras editoras também começaram sobre Batman e DC. Não estou nem falando. Podem falar da Marvel também, que também tem. Sim, tem a O que coleção. você acha? Batman. O que você acha disso? Você prefere um encadernado ou aquele famoso nosso quadrinho de cada vez? A minha resposta vai ser bem ambígua. Depende. Por quê? Depende muito de como essas histórias vêm para o Brasil. A editora, quando ela traz, né, um arco de histórias para cá, ela tem por costume, primeiro, adaptar a tradução, que, no meu modo de ver, pode estragar uma história lindamente. Se pegar uma história muito boa e transformar numa história qualquer ali perdida. Eu acho que é onde pegar o gibi mensal em alguns momentos, dependendo do arco, se você não consegue acompanhar, não compensa. Eu acho legal a ideia da coleção, dos encadernados, por exemplo, que a Eagle Moss está produzindo, são histórias legais. O legal do arco fechado você tem uma história completa. Porém, se você quiser acompanhar aquelas historinhas paralelas,
acompanhar os subenredos da história, porque às vezes uma história envolve outros personagens que não necessariamente estão na linha principal daquela história. É legal ler o gibi mensal e estar acompanhando o que acontece também nas histórias paralelas, para se entender também como que muda um arco. Por exemplo, eu falei aqui no começo do arco do Lanterna Verde, A Noite Mais Densa. Esse arco ele rodou toda a DC Comics, né? É um arco onde, na época, estávamos com 2 Batmans, inclusive, um Batman zumbi e um Batman que estava com na época, acho que era o Batman Incorporated, estava acontecendo. A Sociedade da Justiça estava acabando ali, tanto que você tem... Merece um filme. Merece um filme, com certeza mereceria. Seria uma boa hora para eles aproveitarem ali que eles estão querendo relançar o Hal Jordan, né? Recomeçar com o Lanterna Verde, eles têm projetos. É uma ideia boa colocar, por exemplo, um Rebirth. Por que não, né? Renascimento já para o Lanterna Verde e colocar uma história que seja realmente interessante para os fãs que gostam e para aquelas pessoas que não conhecem o personagem, ou que tem como referência do personagem o Lanterna Verde do Ryan Reynolds. É uma referência fora. Uma coisa que eu notei indo no cinema assistir os filmes da Marvel é o seguinte. Eu lembro que foi no primeiro filme, que é o Ultimato, é o primeiro? Da Marvel, os últimos, dos finais? É o Guerra Infinita. Guerra Infinita é o primeiro. Sentei lá no cinema, daí não sei quem lá atrás perguntou pro rapaz, eu não entendo muito da Marvel. Não, você fala comigo que eu entendo, porque eu assisti todos os filmes. Marvel eu entendo. Eu sou o cara, eu escutando isso. Eu sou o cara, porque Marvel eu entendo, eu assisti todos os filmes. Então, é o que a gente estava comentando. Ele entende o quê? Filme. Ele entende daquela história. Se você chegar a falar para ele que o Homem de Ferro, Sr. Stark, ele é alcoólatra, ele não vai acreditar. Ele não vai nem entender o porquê. Na verdade, ele vai até te tirar. Vai dar risada na cara da gente mesmo. Ele vai falar que você não sabe. Você não conhece o personagem. E, na realidade, ele já foi alcoólatra, ele já perdeu a armadura, ele já perdeu fortuna, já aconteceu de tudo com ele. E só quem conhece ele com um pouco mais de tempo vai conseguir perceber essas nuances do personagem, que elas até estão no filme. Não só dele, como de todos ali da Marvel. Exato, né? O Pantera Negra mesmo, a história do Pantera Negra eu achei fantástica como foi retratada no filme, porque eles adicionaram elementos para a história que tornaram o personagem muito mais cativante do que ele era nos quadrinhos. Até porque eu lembro dele nos quadrinhos, ele chegava a ser tão arrogante que as pessoas não gostavam do personagem por ele ser como ele era. Ele levou muito tempo para se gostar do Pantera Negra. Quando você vê ele no cinema, a essência do personagem está alterada? Não. Ele ainda está lá como um rei de Wakanda que vai fazer o que ele quiser fazer e vai vingar a morte do pai dele. Está na essência do personagem isso, está no paralelo nas outras histórias, em quadrinhos, e está junto, faz parte do universo. Eu reconheço o personagem ali, não é nem me reconhecer, né? Reconhecer aquele personagem que eu gosto. Ali, isso sendo Pantera Negra, o Homem de Ferro, ou a Mulher Maravilha mesmo. Mas é que eu estou te falando, uma parte desse pessoal, entre aspas, nerd, geek, se tornou por causa de filmes da Marvel. Sim, boa parte. Daí você fala, eu sou entendido, mas é entendido por causa dos filmes. Vamos tirar os filmes, sabe? Não sabe nada. A maioria das pessoas não conhece. Aí é onde entra a discussão entre o Marvete e o DC. Não, ela começa aí essa discussão. Porque o cara que viu os filmes está lá acompanhando. Não, mas eu vi todos os Homem-Aranha do Tobey Maguire. Eu assisti todos os X-Men no cinema. Eu sinto muito para quem fez isso. Eu assisti todos os filmes da Marvel. Sente muito para mim. Eu assisti. Eu sinto muito para quem fez isso. Desculpa. Eu, honestamente, mesmo o Wolverine, Imortal, podem falar o que for. Para mim, esses filmes dos X-Men não representam os X-Men. De forma alguma. E quando eu vejo pessoas, e não são poucas pessoas, eu vejo canais, inclusive na internet, que se dizem especializados, falando dos filmes dos X-Men, da Marvel, que todo mundo meteu o pau, e tem gente falando que os filmes são incríveis, eu me sinto até perdido. Quando eu vejo isso, eu falo, não, mas qual a especialidade dele? É quadrinho ou ele é um crítico de cinema? Porque as brigas de DC e Marvel começaram ali por gente que não tem uma especialização em quadrinhos, por gente que não lê quadrinhos.
Às vezes Não, você está falando de canais aí, uma coisa que eu sempre falo com o pessoal da Batbase é o seguinte, tem que ter a cabeça aberta. com certeza. Para você entender tudo o que está acontecendo nos quadrinhos, que está acontecendo em seriados, Principalmente. que está acontecendo em filmes. Então, como você falou, é maravilhoso o filme, né? A pessoa fala, é maravilhoso o filme. Tá, sem comparação então com o quadrinho, você está colocando só como filme. Como filme, É exatamente. uma coisa. Se você for comparar, aí nós vamos ter que sentar e conversar. Exatamente, é onde eu acho que só a expressão decenalta e Marvete já deveria acabar nisso. Eu não gosto dessa expressão, sabia? Eu também não, porque Eu acho que não sempre precisa. li. Eu Então, sou um cara que é fanático pelo Deadpool, assim como eu sou fanático pelo Lobo, pelo Lanterna Verde, adoro o Capitão América também. E nem por isso eu vou ficar falando, não, esse personagem é melhor do que esse. Não dá para comparar, é a mesma coisa, você compara o quê? O pai e a mãe? não. Não dá. Então, para mim é isso. Tem que gostar do personagem até a cabeça. Só para finalizar aqui, ó, o Ismael mandou mais uma coisa. Ô, Ismael, é difícil ter crossover com Predador, porque você sabe que teve nos quadrinhos. Sim, crossover a com franquia. Predador. Com tanto Porque esperança, a franquia baixo. era da Fox e agora é da Disney. Acho que por causa dessa compra do estúdio, que tiveram problemas para lançar o pack das figuras para San Diego Comic Con por causa das licenças. Isso aí licença mexe com muita coisa, né? Com certeza. Olha, a Érica Paganelli também, que é aqui da rádio. Boa tarde, Renato. Convidado, ótimo programa. Um beijo, Érica, obrigado. Wendel, sobre Joker, tá muitos falando que é o melhor Coringa e melhor filme do ano. Do filme, tá? Só acho que temos que ir com calma. Não acho que Coringa será o melhor filme da DC ou do ano. Vamos assistir, Wendel, e aí a gente fala depois. E a Érica Paganelli falou de novo. Olha lá, eu detestei o filme da Mulher Maravilha. Filme chato. Érica, compartilho da sua opinião. Foi a primeira mulher que eu ouvi falar isso, hein? A primeira mulher que eu ouvi falar isso. Não, compartilho da sua opinião, Érica. Eu também gostaria de ter visto um pouco mais de ação e menos romance no filme da Mulher Maravilha. Eu acho que o que estragou o filme... eu acho que estraga todos os filmes, na verdade, aquela história da obrigação de você ter que ter o parzinho romântico ali para fazer com que a história funcione. Isso é horrível. Mas não é, tem muito filme que você pega ali... não, matamos o monstro, agora vem cá, porque eu estou... Agora vem cá, vamos dar um beijo agora. Não, mas tá jorrando sangue ali. Não tem problema, não, venha cá, porque nós estamos... Não, eles mesmo com sangue escorrendo, vem cá, dá um beijo. Lavado, agora acabou. Não, péssimo. Eu também acho muito chato isso. Rafael, muito obrigado por você estar aqui. Valeu, olha, irmão. Abraço sempre nós. Você sabe que, olha, foi um prazer estar aqui conversando com você. É um prazer todo meu, né? Estamos chegando no final do nosso primeiro programa Bate-Base no ar, aqui na 66 Brasil FM. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vou deixar aqui o abraço de novo para todo mundo que esteve no chat, principalmente para o Ismael, que estava Ismael, que passou aqui há 1 hora com a gente. Aí, Ismael. Abraço, show. Ismael. Muito gente fina. Tá? Semana que vem a gente vai estar aqui. Nós vamos ter um convidado especial. Não vou falar agora, a gente vai soltar depois no Facebook. Semana que vem. E vamos ter mais novidades. Olha, eu tinha anunciado que hoje nós iríamos sortear um par de convites para a Expo Batman 80. Acontece que teve um problema com o motoboy e não veio trazer os convites. E nós vamos estar sorteando semana que vem. Tá bom, pessoal? O Batman atrás dele. Então, não precisem ficar preocupados. Semana que vem, sem falta, nós vamos estar sorteando. Vai ter que responder uma perguntinha para ganhar. Tá bom? Agradecer que o Marco Antônio está aqui. Marcão, show, veio aqui. Valeu. E esqueci? Victor. E o Victor também. O Victor está aqui também, junto com a gente. Aí. Obrigado, Victor, Marcão. Obrigado ao Nino que está aqui ajudando a gente também. Bate e abraço, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Tchau.